Amém? Amém. É muito bom ver a casa cheia nesse início de 2024. Esse ano já veio diferente. Esse ano já tem mais unção ainda. Deus quer falar hoje. Deus está falando. A presença de Deus já é forte nesse lugar. Dá para sentir aqui de cima que Deus já está trabalhando. Desde quando começou o louvor. Todos os louvores são para Deus. Mas teve um louvor em particular da irmã Yuri. Me chamou a atenção. Eu vou fazer um exemplo aqui. Peraí. Se a gente imaginar que essa folha fosse uma nota de R$100, o louvor da irmã Yuri falava de tu pode ser humilhado, tu pode estar em guerra, tu pode estar do jeito que for. Eu não lembro bem a letra, mas na hora ali me tocou muito. O Espírito Santo queria falar alguma coisa. Para Deus não importa. Se isso aqui for uma nota de $200, vamos dizer, se eu amassar ela não vai deixar de ser uma nota de $200. Se tu estiver no chão, se tu estiver com batalha, Deus está te olhando e o teu valor é o mesmo. Essa é a palavra que me tocou no coração, no louvor da irmã Yuri. Deus está olhando para ti, não importa de onde tu veio, não importa como tu está, como está a tua vida. Para Deus tu tem o mesmo valor. Abaixo de Deus a gente é todo mundo igual. Pode parecer que não. Mas abaixo de Deus a gente é todo mundo igual. Não importa. Uns têm mais dom, uns procuram mais. Uns acordam de madrugada, outros mais tarde. Aí uns vão ter mais resultado. Mas isso é o resultado da busca, como o irmão Junei falou. É o resultado do esforço. Como foi falado aqui hoje. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias lá em Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 30. Aqui eu vou estar falando da parábola do trigo e do joio. Eu vou ler esses versículos todos e depois eu vou detalhar. Vou entrar dentro da parábola aqui e vou falar o que Deus quer falar nas entrelinhas. A parábola, a sabedoria de Jesus é grandiosa. A gente lê a parábola, mas depois eu quero entrar lá dentro da mensagem, porque tem muita mensagem aqui. A parábola do trigo e do joio. Mateus 13, versículo 24 ao 30. Quem for achando, posso colocar em pé e dizer amém. Eu gosto de dar um tempinho, porque quando eu estava aí, às vezes eu custava achar. Aí conforme tu vai tendo intimidade com a palavra, conforme tu vai buscando, conforme tu vai orando, tu vai achando mais fácil, tu vai tendo mais intimidade com a Bíblia. Mas no início não foi fácil. Quando o irmão Judei me convidou na primeira vez, assim no início, eu disse, eu vou dar uma acalmada, não domino. Aí fiquei no banco. Aí depois comecei a ministrar os dízimos. Aí já comecei a ter intimidade. Aí comecei a procurar, comecei a orar, comecei a jejuar. E aí começou a se fazer o processo. Porque tudo é um processo, né? A gente não pode atropelar as coisas. Porque a gente tem que estar firmado na rocha. Porque depois pode vir um vento forte e tu achar que está firmado e não está. Então quando a gente vai para o processo,
a gente fica firmado na rocha. E não tem perigo daí, porque aí Deus sustenta. A parábola do trigo e do joio, versículo 24. Eles propôs outra parábola. Aqui diz que lhe propôs outra parábola, porque antes dessa tem a parábola do semeador. Mas eu vou falar dessa do trigo, do joio e do trigo. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e o semeou joio entre o trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E chegando os servos ao pai de família, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? Perguntaram ao agricultor. De onde então veio o joio? E ele disse-lhes, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranque também com ele o trigo. Deixe crescer ambos juntos até a ceifa, e ao tempo da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas ajuntai o trigo no meu celeiro. Essa é a parábola do trigo e do joio. Agora aqui eu fiz um estudo, baseado também em outros versículos, baseado na Bíblia, que diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem. Que homem é este? Este homem é Jesus. O reino dos céus é semelhante a um homem, Cristo, que semeia a boa semente. Aqui eu deixo uma pergunta aos irmãos, uma reflexão. Como eu falei, eu quero falar entre as entrelinhas. Eu quero que os irmãos pensem aqui. Eu quero falar sobre as entrelinhas. Que semeia boa semente. O que é a boa semente? Se o semeador é Cristo, o que seria a boa semente? A boa semente aqui é essa aqui, ó. Essa é a boa semente. Cristo é o semeador. E a Bíblia, a palavra, é a semente. É a boa semente. Boa semente no qual hoje nós temos acesso. Não lê a Bíblia hoje no Brasil quem não quer. Porque essa semente, todo mundo pode ter acesso a ela. A boa semente é semeada no mundo. A parábola diz: a gente tem que trazer para dentro da igreja. Jesus é o semeador, a palavra é a semente. A igreja, ela tem o poder, ela tem a obrigação de semear na rua. A gente tem a obrigação de levar essa boa semente todo dia. Todo dia a gente tem o dever de plantar uma semente. Esse movimento que está acontecendo aqui hoje na igreja é resultado de uma plantação que já teve no ano passado. Foi difícil, teve luta, teve guerra, mas teve semente que germinou. E teve semente que hoje está dando fruto. Então por isso a gente não pode parar de plantar. A gente não pode parar de plantar. Vamos seguir plantando, vamos seguir semeando, vamos distribuir Bíblia, vamos falar de Deus, vamos falar da cruz, vamos falar da onde a gente passar, e de pregar o Evangelho, assim diz a palavra. No versículo 25,
mas dormindo os homens. Aqui Jesus fala da igreja, mas dormindo os homens. A igreja, eu era um que estava dormindo. Hoje eu entendi o que quer dizer essa palavra. O inimigo, ele usa, ele te bloqueia. Uma vez eu li um livro que fala assim: o teu bloqueio tem intimidade com o teu propósito. Satanás, ele te conhece também desde muito novo, ele anda ao nosso redor. Então Satanás sabe aquelas pessoas que Deus coloca dom. E aí o que ele faz? Ele vai lá e tenta bloquear esse dom. Ele tenta tirar o foco daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, daquele filho de Deus. Satanás, ele quer tirar a tua adoração, ele quer tirar o teu tempo com Deus. Tanto é que se tu for, comigo aconteceu isso aí. Eu ia ler a Bíblia e eu não conseguia ler porque dava sono. Tudo acontecia. Hoje não deu sono. Eu vou ler. Só que aí eu conseguia ler um pouco, mas também não entendia o que era estava escrito. Aí eu olhava lá a Bíblia, mas agora como é que eu vou entender tudo aqui? Bloqueio, Satanás largando o joio. Isso é Satanás largando o joio. Mas quando tu te levanta, quando tu começa a congregar, e por isso a importância de estarmos todos aqui, é para uns fortalecer os outros na presença do Senhor. Porque aí tu consegue buscar autoridade. Na igreja tu consegue, no meio dos irmãos, tu consegue discernir muita coisa. Eu consegui melhorar, eu consegui passar esse processo porque eu não parei de vir na igreja. A gente não pode desistir por causa das dificuldades. A gente tem que botar mais pressão ainda. Aqui atrás dos microfones, eu posso perguntar para cada um aqui que cantou, que louvou, que começou a tocar. É difícil. Todo mundo fala a mesma coisa. Mas eu não consigo. Mas o pessoal, os irmãos que dão um passo, eles vão ver que é só dar mais um, que é só dar mais outro. E aí a coisa vai acontecendo. Se tu botar o joelho no chão e clamar ao Senhor, Ele vai te fortalecer. Esse é o processo. Não tem nada fácil. Estudando a Bíblia, eu entendi que a gente é servo do Senhor e que a gente também é soldado do Senhor, porque aqui existe uma batalha espiritual. O mundo espiritual é real. Eu não vejo televisão. E aí eu não olho televisão já há algum tempo. E principalmente esse negócio de Big Brother. Mas a internet a gente tem acesso. E está acontecendo vídeos, estão postando vídeos no Big Brother de possessões demoníacas. Isso aí todo mundo vai ter acesso ainda. O que quer dizer isso aí? O mundo espiritual, ele é real. A coisa está acontecendo. E aí que Jesus fala ali que a igreja está dormindo. Mas não é toda a igreja, é um pouco dela, é a metade dela. Aqui a palavra, ela é de confronto, ela vem até a confrontar o crente. Por isso que muitas vezes nas igrejas não se prega de fato o que a Bíblia fala. Depois eu vou falar mais disso aí mais na frente. Porque a palavra é para confrontar. É tu deixar o mundo e seguir e nascer de novo. Se tu não nascer de novo, tu não é cristão. Tu não te torna um cristão genuíno. Se tu não nascer de novo a partir das águas, tu não te torna um cristão genuíno. E tu não tem a salvação. Essa que nós já alcançamos. E mesmo assim nós temos que ficar vigiando. A própria Bíblia fala
O vigiar e orar, isso é sem cessar, isso é toda noite. É buscar, porque esse é o tempo que a Bíblia fala dos falsos profetas. Esse é o tempo que, se tu não estiver firmado, tu vai ser levado por qualquer um aí na rua, por qualquer um aí dentro de igreja. Esse é o tempo. Então, aqui Jesus fala para nós vigiar e orar. E dá um passo. Se tu tem medo, vai com medo mesmo. Tem gente que tem medo de escuro. A gente tem que ser racional para as coisas. Eu nunca li em jornal nenhum que o escuro matou alguém. Mas tem gente que tem medo de escuro. Tem gente que não quer dormir sozinho com medo de escuro. A gente tem que cuidar muito as crianças. As crianças hoje estão sendo muito atacadas nesse sentido. E Satanás está usando a mídia para isso. Nos desenhos, nas músicas, novelas. A gente tem que estar esperto, porque Satanás ele está agindo de todas as maneiras que ele pode, dentro das escolas. Então a gente tem que estar vigiando sempre. Eu estava no versículo 25. Dormindo os homens, que no caso aqui é a igreja. Então, para nós não perder o foco aqui, o reino dos céus do Deus é semelhante ao homem, que é Cristo, que semeia a boa semente, que é a palavra. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. Aqui veio Satanás. A parábola fala de Satanás. O que ele fez? Largou a semente do joio, que é o que Satanás vem fazendo hoje, cada vez mais forte, largando a semente do joio dentro das nossas casas, dentro da igreja, por onde a gente andar. Por onde andar um crente, Satanás está investindo pesado no casamento, está investindo pesado na família, para separar, porque Satanás sabe disso, que o reino dividido não prospera. Família que se destrói, família que se separa, aquela propriedade não tem valor. É uma família destruída. O reino dividido não prospera e Satanás investe pesado para isso. A gente tem que cuidar e vigiar cada vez mais, para não se deixar levar, para não falar coisa que não deve, para não perder o respeito. Satanás investe pesado. Então aqui na palavra Satanás veio, largou o joio e saiu. O que é o joio? O joio é tudo aquilo que pode te prejudicar, que pode prejudicar a união. É tudo aquilo que pode corromper. É tudo aquilo que prejudica a tua plantação, prejudica o teu trabalho. Essa é a semente do joio no meio do trigo. A gente tem que estar muito atento às sementes. Aqui na parábola, trazendo para a igreja, diz que os funcionários perguntaram para o Senhor se podia arrancar. E ele disse que não. Deixa crescer. Então, não se engane, tem joio no meio do trigo, do mesmo tamanho, agindo mais ou menos igual. Mas os filhos de Deus, esses serão recolhidos, esses serão identificados por não se vender. Deixa eu ver onde é que eu parei. Aqui é uma advertência dirigida a crentes professos. Crentes professos. Eu não conhecia essa palavra.
Mas lá em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23, a própria palavra vai explicar o que é isso aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de Deus, de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Aleluia. Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Aleluia, Jesus. Então lhes direi, aqui está Jesus falando, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Aleluia. Aqui entra o temor, onde a gente tem que se apegar, porque esse dia vai chegar, e nesse dia vai ter a separação do joio do trigo. Lembrando que os dois estão crescendo junto, lado a lado, uma semente de Deus e outra semente de Satanás, mas os dois estão crescendo junto aqui. Aí tu imagina tu chegar nesse dia e Jesus olhar para ti e dizer: te aparta, que eu não te conheço. Como a gente já está estudando a palavra, eu tenho certeza que com a igreja aqui não vai acontecer isso aí. Porque a gente não se vende para a falsa doutrina, a gente não se vende para falso profeta. Aqui está sendo pregada a palavra verdadeira, a palavra sem pôr nem tirar da palavra do Senhor. Aqui a gente tem um temor para a palavra, e é isso que faz que Deus, é por isso que Deus dá força, é por isso que Deus alivanta, é por isso que Deus alivanta louvor, é por isso que Deus alivanta a igreja, é por isso que Deus traz membros, por causa que a sua palavra está sendo pregada verdadeiramente, sem tirar nem pôr. Deus abençoa assim. Deus quer que seja levado o seu evangelho. O que está pregado aqui a gente prega na rua, para as pessoas que não venham aqui. As pessoas, vai ter um levantar, vai ter um mover de Deus que não está longe da igreja, vai ter perseguição na igreja. Em pouco tempo a gente vai saber quem são as pessoas. Em pouco tempo a gente vai saber quem são as pessoas. Vai acontecer um avivamento em Viamão, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, que jamais aconteceu. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. A iniquidade. Então lhes direi abertamente, aqui no versículo 23: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Aí lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 12 ao 14, lá a Bíblia, a palavra vai nos dizer o que é a iniquidade que foi praticada. Mateus capítulo 24, versículos 12, 14. E por haver-se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aleluia! Glória a Deus. A gente tem que estar muito atento, porque aqui a parábola ela nos fala que é muito fácil da gente se enganar. É muito fácil da gente
se deixar levar, se a gente não está firmado na rocha, se a gente não está firmado, se a gente não está orando, se a gente não está jejuando, se a gente não está congregando, a gente precisa estar congregando, precisa estar sob a cobertura espiritual do pastor que está orando pela vida da gente, para que assim a gente consiga se encher, para que assim a gente consiga transbordar na vida dos irmãos aí fora. Precisa de entendimento, precisa de discernimento, e esse discernimento a gente busca aqui na palavra. Esse discernimento a gente busca quando bota o joelho no chão. O discernimento da palavra a gente busca quando ora a Deus, quando fala com o pastor, quando a gente guarda o nosso coração. Lá em Provérbios 4, versículo 23, diz o seguinte: de tudo que tu tem que guardar, guarda o teu coração. Porque é de lá que provém a fonte da vida. O que Salomão quer dizer com isso? Na sua sabedoria, Salomão quer dizer com isso que do coração é que flui a fonte da vida. Se tu ouvir uma palavra, se alguém falar alguma coisa de ti que tu não te agrada, não importa. Se alguém falar alguma coisa de ti que é mentira, ou se alguém falar alguma coisa de ti que é verdade, bota numa balança, o peso tem que ser o mesmo. Não pode descer para o coração, para te não perder, para te não, porque Satanás ele age desse jeito, com flecha. Por isso que na sabedoria de Salomão ele diz: guarda o teu coração. A gente, no mundo a gente ouve muita coisa que a gente não gosta, mas se tu fizer passo a passo o que a Bíblia fala, o que Jesus ensina, o que o pastor fala, a gente tem muita chance, e vou dizer, por que não dizer, não tem como dar errado. Porque isso aqui é um aprendizado, é um processo que ele vai sendo, tu é uma pedra que tu vai sendo lapidada. Em nome de Jesus. Aqui tem pedras que vão ser lapidadas esse ano. Aqui tem pedras que vão ser lapidadas durante esse ano. Já está acontecendo transformação aqui. Em nome de Jesus. A presença de Jesus aqui é muito forte. E esse ano vai ser diferente. Já está acontecendo alguma coisa. Vai ter testemunho. No meio desse ano aqui ainda vai ter testemunho nessa igreja. Vai ter gente se levantando, vai ter gente que nunca falou falando, vai ter gente que nunca cantou cantando, vai ter gente dando um passo de fé. Aqui mesmo. Vai ter gente dando um passo de fé. Isso tudo serve para a glória e honra do nosso Senhor. Porque tudo é para Ele. Todas as coisas são feitas para Ele, por Ele e para Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja teu nome, Jesus. É muito forte a presença de Deus aqui em cima. Aleluia, Jesus. Louvado seja Santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Jesus amado, aleluia. É muito forte a presença do Senhor aqui. Aleluia. Quando Deus fala, a gente tem que obedecer. Quando Deus fala, quando Deus te busca, quando Deus te tira do mundo,
não tem mais volta. Quando Deus te traz para dentro da igreja, é porque Ele viu em ti, é porque Ele já te conhecia desde o ventre da tua mãe, mas Ele te escolheu no mundo para te dar o teu testemunho para o próprio mundo. Aqui tem gente que me conheceu no mundo, mas hoje estão me vendo aqui no altar. Mas Ele pregando, pois é, Deus faz isso. Só Deus consegue fazer transformação. Só Deus consegue agir de tal maneira que o improvável seja provável. A gente é capaz de fazer o possível só. Mas a gente, com Deus, quem é que segura? Deus faz o impossível. Ele faz o impossível na vida de cada um que assim o deixar. Deus está batendo a porta. É só tu abrir a porta que Deus entra. É só tu abrir a porta e dar um passo que Deus está te esperando, que Jesus está te esperando para fazer a obra dele aqui na terra. Jesus está com uma semente para te plantar. Jesus está com a semente esperando que a nossa terra esteja preparada. Porque o movimento de Deus é assim que funciona. Deus, Ele capacita um, que levanta outro, que capacita outro. Ele transborda um, aquele ali aprende, aquele ali estuda, aquele ali ora, aquele ali jejua, aquele ali alcança o outro. Porque não precisa muito, quem está na tua volta já vai vendo a tua transformação. E aí não entende o que está acontecendo ali. Quando o homem de Deus chega num lugar, tu sente a presença de longe. Não tem como ser diferente, porque ele está debaixo de uma cobertura espiritual. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Tua presença é muito forte. Em nome de Jesus, Senhor. A palavra fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A palavra ela justifica tudo que a gente falar da palavra, a gente consegue alcançar milhares de almas, porque a palavra ela consegue se adequar a todo tipo de pessoa, ela consegue entender a palavra depois que tu dá um passo. Parece muito difícil, mas não é, mas depois que tu dá um passo, tu consegue ter intimidade, depois que tu tem intimidade com a Bíblia, tu consegue trabalhar, tu consegue falar, tu consegue. Deus dá uma força que eu não sei nem explicar para quem busca, para quem o busca, para quem abre a porta. Deus capacita. Deus tem Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Se tu quiser, Deus vai te capacitar. Se tu quiser, se tu permitir, se tu orar, Deus vai te capacitar. Assim como Ele tem capacitado a nossa igreja, assim como Ele vai continuar capacitando no decorrer desse ano, porque esse ano, como eu falei, já começou diferente. Aleluia! Eu já estou ansioso para ver o final desse ano, a transformação, porque não é nem o início ainda. Aleluia! Não está nem no começo, não é nem a sombra do que há de vir até o final do ano. Os testemunhos que vão ter nessa igreja. Os testemunhos que vão ter nessa igreja. É muito bom participar, é muito bom entender essas coisas. É muito bom estar debaixo da cobertura espiritual de Deus, debaixo da cobertura espiritual do pastor que vive orando pela gente, do presbítero Ginei. É muito bom estar congregando com essa família que dá oportunidade, que Deus que age por princípios, que age através da palavra, que faz o que Deus manda, melhor dizendo, que faz o que Deus manda, porque tem que ter palavra, mas também tem que deixar o Espírito de Deus fluir, porque Jesus ele tem o poder de uma palavra aqui chegar no coração de cada um de um jeito. A palavra que sai daqui, ela é uma, mas Deus consegue, Ele tem o poder
quem está no banco acate essa palavra da forma que lhe será entendida. Deus consegue fazer isso aí. É muito importante deixar Deus trabalhar, deixar o Espírito Santo agir nesse lugar. É muito importante para ter entendimento, para que as pessoas saiam com vontade de voltar, para que as pessoas saibam que aqui é o hospital, que aqui é a casa do Senhor, aqui é a casa de Deus, aonde todo mundo, aonde tem união. A prova disso é que vocês podem chamar qualquer um de nós no telefone, podem chamar a hora que for. Façam isso. Vocês vão ver a união que tem nessa igreja, a união que tem nessa família. Jesus já disse, essa é a família dele. Essa aqui é a família dele. Aleluia, Jesus. Ele estava pregando e chegou um homem e disse, ele estava pregando na casa de alguém, Jesus. E chegou um homem e disse, Jesus, a tua mãe e teus irmãos querem me falar. Ele disse, então não sabes tu que meus irmãos estão aqui? A minha família é essa aqui? E aqui eu digo mesmo, essa aqui é a nossa família. Essa aqui é a família de Cristo. Essa aqui é a família que Cristo vem transformando. Essa aqui é a família que Cristo quer transformar mais e mais. Quer curar, quer que a sua palavra seja entendida da forma que cada um entenda, da forma que cada um consiga compreender. Porque a palavra de Jesus tem esse poder. Se o Espírito de Deus fluir daqui para aí, tem entendimento, tem compreensão. Esse é o significado da verdadeira palavra de Deus. Esse é o significado, essa é a vontade de Deus. Isso é o que Deus quer que a gente faça aqui na terra. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Larga a semente, distribui a semente a toda criatura. Essa semente vai frutificar, vai dar bons frutos. A palavra fala, tu conhece uma árvore, é pelo fruto. Tu conhece uma árvore, é pelo fruto. Uma família que tem a base na rocha, que é alicerçada na rocha, com certeza dará bons frutos. Essa é a verdadeira parábola. Isso é o que diz a parábola. Vamos firmar, aleluia, Jesus, nossas bases na rocha. O final dos tempos está chegando, a tribulação está batendo na porta. A gente está ouvindo que lá na Europa agora está tendo uma grande... Lá está tendo frio, gelo, uma frente fria muito grande na Europa. A própria palavra fala, no final do tempo vai ter rumor de guerra, nação contra nação, e vai acontecer terremotos, tempestades, temporais, mas quem está firmado na rocha conhece a palavra, não se assuste. Vai acontecer, até aqui vai acontecer isso aí. Como a pandemia. A pandemia é um sinal, é um dos sinais. Vai ter mais, vai ter mais. Continue firme, continue orando, continue estudando. Se firme na rocha, se firme no Senhor, para poder estender a mão para quem não tem esse entendimento ainda. Essa é a função do crente, essa é a nossa função aqui dentro da igreja e fora dela também. Amém, Jesus. E fora dela principalmente. Na verdade a gente conhece o crente em casa, não é nem dentro da igreja. Dentro da igreja é tudo bonito. Se conhece o crente, na verdade, um homem de Deus, uma mulher de Deus, em casa. Numa circunstância ruim, quando acontece alguma coisa que não está no teu plano, o que tu faz? Na dificuldade, é que a gente conhece quem é quem. É na dificuldade. Se tu for abrir uma empresa, e tu quer ter um sócio,
Para te saber se esse sócio vai te honrar, tu já começa botando ele numa crise. Sem dinheiro, numa crise. Qualquer crise, qualquer tipo de crise. Ali tu já vai ter entendimento de quem está ali. Se é da igreja ou se não, não importa. É de quem está ali. A gente, como crente, a gente tem que procurar afirmar negócios com pessoas do mesmo jugo, para não ter um jugo desigual. Porque a coisa começa a fluir melhor, tu consegue falar da palavra, tu consegue te fortalecer. Aí sim, tu pode trazer alguém que queira aprender, que queira entender, para te poder orar quando começa o serviço, para te poder orar, para pegar o serviço, para fazer o serviço, para te ter liberdade de orar, para te ter liberdade para que Deus haja na tua vida, para que Deus comande os teus passos durante o dia. É muito bom falar da palavra de Deus. É com muita honra, é com muita alegria que hoje eu falo, ministro mais uma palavra. O pastor falou, enquanto eu estiver humilde, seguindo a palavra de Deus, eu vou estar aqui. E assim eu digo, assim é a minha oração para o Senhor. O dia que eu achar que eu sou mais um pouco, me derruba. Porque eu quero falar a palavra de Deus, eu não quero ser exaltado, eu não quero ser levantado. Eu quero que Deus seja levantado, que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado, porque a obra é dele. A gente é servo e a gente é soldado. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos e passo a palavra para o nosso pastor.